Estamos de volta com o programa Em Foco, o último bloco já, né? Nós vamos olhar agora para um horizonte desse mercado bilionário. Tecnologia, nós vamos falar, Marcelo, como é que a sua empresa usa hoje os dados para projetar se um jovem realmente terá valor de mercado nos próximos 3, 4, 5 anos ao longo da carreira. Como é que você vê isso e como é que vocês analisam isso para vocês já se programarem? É uma questão estratégica, eu acredito também, não é? Rogério, e é bem interessante porque o mundo mudou, né, a vida mudou e as ferramentas mudaram. Então a gente procura utilizar todas as ferramentas possíveis para levantar dados, informações, percepções, porém a gente não abre mão, né, do nosso olho. A empresa hoje ela tem agentes que foram ex-atletas de altíssimo nível, né, que vêm, né, e realmente observam o atleta de vários ângulos, né, para poder identificar nele um potencial. Então a gente procura associar e equilibrar essas ferramentas que nós temos hoje da tecnologia com aquilo que nós temos aí dentro por esses anos aí já de experiência no futebol. A gente vê aí que existe uma possibilidade, né, uma estimativa de que haja um crescimento de 8% ao ano nesse mercado, né? Onde é que esse dinheiro normalmente ele é investido? Em infraestrutura, eh, nas negociações? Como é que funciona esse processo de crescimento quando você percebe, ó, tem uma projeção de alta aqui, né, vai melhorar? Para onde vai ser direcionado isso? Depende muito, depende do clube, A depende necessidade real deles, né? da necessidade real, exatamente, do objetivo definido da instituição, onde eles querem chegar. O futebol realmente ele oferece, né, situações de atletas que chegam, fazem uma boa competição e de forma muito rápida eles ganham uma valorização de mercado que é incrível, né? Uhum. Atletas, temos inúmeros casos, atletas que estavam para ser dispensados, tiveram uma oportunidade, jogaram um mês, firmaram e no final do ano foram vendidos por milhões, sendo que alguns meses antes eles poderiam não fazer mais parte do clube, né? Então, o maravilhoso do futebol é isso, Aham. né? Que ele oportuniza, não somente para os atletas, mas para os clubes para ter uma estruturação melhor. Agora a gente vê que existe uma projeção, que as SAFs brasileiras devem faturar em torno de 15 bilhões de dólares aí nos próximos anos. Você acredita que o Brasileirão nosso aqui pode vir a se tornar uma Premier League nos próximos anos? Será que os clubes vão se profissionalizar à medida que esse dinheiro todo chegue realmente de uma forma mais organizada e planejada, né? Para que eles cresçam e a gente se torne uma vitrine ainda maior, não somente uns celeiros de grandes talentos, mas uma estrutura melhor futebolística? Eu acho que você já deu a resposta, né? Se houver profissionalização, como você bem disse na tua pergunta, organização, um objetivo claro definido, transparência, né? Uma forma de trabalhar transparente, seus interesses pessoais, né? Daqueles que estão à frente, não forem colocados acima, né? Dos da instituição. Eu creio que o Brasil tem tudo Uhum. para ser aí, continuar sendo, né? E cada vez melhor um grande polo do futebol mundial. A gente vê o mercado do futebol feminino também crescendo, né? Você acredita que tá melhor estruturado? Os nossos clubes hoje aqui estão se organizando adequadamente? Porque a gente percebe que existe um grande número de atletas crescendo e se profissionalizando, mas os clubes já estão dando essa estrutura real para as nossas meninas? Crescendo muito, o futebol feminino tem crescido muito nos últimos anos, né, a gente, acompanha, tem sempre a possibilidade de ver jogos, né, na Uhum. televisão, então tem crescido demais o futebol Temos a feminino. Copa do Mundo no ano que vem, inclusive, né? É, é. 2027 aqui. Então eu acho que a tendência é continuar nesse crescimento constante aí. Agora, a gente estava falando sobre o sonho de alguns atletas, né? Que nós exportamos muitos atletas para outros países aí. Mas a gente percebe que o nosso mercado interno tem recebido muitos atletas, principalmente sul-americanos, né? A gente tem uma quantidade muito grande de jogadores. Existem clubes aí com 8, 10 jogadores, muitas vezes, de outros países. Você vê isso com bons olhos, uma vez que você também veio de um outro país, começou a sua carreira e cresceu, se profissionalizou, tudo. Mas essa quantidade interfere muito no processo de profissionalismo dos que estão aqui, indo embora, e a gente aceitando mais os que vêm de outros países? Eu acho que é um processo natural. Eu digo assim, perder um pouco da identidade, né? Talvez um pouco do futebol brasileiro, essa mistura, ou ela é sadia, ela é. Eu acho que essa dia, a gente vê clubes,
muitas vezes, do futebol brasileiro que estouraram o limite estrangeiro, tinham 10, 11, 12, né, não lembro quantos que era a possibilidade nos anos anteriores, né, então, muitas vezes o limite estrangeiro ele estava sendo alcançado, né. Eu acho que é proveitoso, principalmente a nível cultural, né, Então, o jogador uruguaio, argentino, ele traz um tempero diferente, sem dúvida. né. Culturalmente, Aham, ele agrega muito pro atleta brasileiro. O aham. atleta brasileiro, ele acaba sendo, eh eh formado, né, mesmo que com uma idade Sim. avançada, com informações culturais, E a né. gente tem grandes referências de atletas aqui, né? A gente gosta do futebol sul-americano, né? Eu, por exemplo, quando eu brincava de futebol na várzea mesmo, eu gostava muito de jogar contra o argentino, contra o uruguaio, né? Fui jogar em Assunção algumas vezes, então é divertido, parece que existe uma disputa, mas a gente aprende muito também. É uma troca cultural e também de técnica, né? Diferente. Eles ganham também, aprendo muito com o jogador brasileiro, né. Então acho que é Aham, uma troca sadia e aham. eu vejo que vem acrescentar muito o futebol brasileiro. Que legal. Agora, Marcelo, me patinho. A gente está gostando muito desse bate-papo, mas eu sei que você, além de um empresário, está à frente da gestão de grandes atletas aí, você tem outros projetos que vêm crescendo à medida dos anos aí, um projeto social, de outros atletas que se envolvem e que, de alguma forma, você tem contribuído não só com a sua experiência de gestor, mas como homem, como pai, como família, né? O que você poderia falar desse projeto? São os Atletas de Cristo, é isso? Exatamente, exatamente. Atleta de Cristo é um ministério, né, onde ele tem mais de 40 anos de existência. Aham, Começou lá atrás com, João Leite, né, Aléxias Ribeiro, Jorginho, Silas, aham, e Atleta de Cristo tem uma visão muito clara, né, de entender que o atleta comprometido com o Senhor, ele tem um poder de alcance na sociedade muito grande, né. O uhum. compartilhar o evangelho, a boa notícia da salvação, realmente ele tem um impacto muito grande, né. Eu fui alcançado, pelo amor de Deus há mais de 30 anos, Que né, legal. e hoje poder, compartilhar essa boa notícia, né, Uhum. é realmente um dos pontos altos da nossa caminhada. Qual que é o projeto que vocês têm para esse ano ou para os próximos anos aí? Tem uma pretensão de crescer quanto? Tem atingido quais regiões hoje? Como é que tem sido realizado esse trabalho? Rogério, o nosso principal objetivo no Ministério Atletas de Cristo é ressignificar a missão. A gente vê, que o evangelho eh, ele foi muito manuseado, né, ao longo dos anos, a boa notícia, né, então o nosso foco é o evangelho, Uhum. podemos através, dessa linguagem universal do esporte, porque o esporte ele entra na casa das pessoas que estão nos Sem assistindo, dúvida, é isso né. aí. Então e o atleta ele tem uma linguagem muito atrativa, né. E Uhum. a gente não foca somente no Alisson Becker, por exemplo, que vai disputar a Copa do Mundo, que faz parte do Atleta de Cristo. A gente se preocupa também com o atleta de final de semana, que não vai chegar em lugar nenhum desportivamente, Aham. né, mas a gente, se preocupa em compartilhar essa boa notícia, né. Então esse é o nosso grande objetivo. E como é que é o andamento dele também, né, a resposta dele para a sociedade, a contribuição que ele dá ali para o meio. Eu acho que o projeto ele trabalha muito esse estado de consciência, né, da conduta dessa pessoa. Ele como cidadão em si, ele cresce bastante dentro desses projetos, né. Acaba Aham. sendo uma consequência, né, porque um atleta que tem um compromisso com Deus, ele acaba, através das suas obras como consequência, né, impactando pessoas, né. No Uhum. mundo corrompido, no que a gente tem hoje, a gente vê atletas, com um posicionamento diferente, é apaixonante. Que legal. Mas olha, está sendo muito legal aqui nosso bate-papo, Marcelo. Eu quero agradecer muito você ter aceitado prontamente já a nossa equipe aqui a participar desse início do projeto, desse programa em Foco que nós estamos estreando aqui pela Rede TV Paraná. Eu queria que você deixasse uma mensagem especial. Qual o legado que o Marcelo de Patim quer deixar para esses jovens, esses que estão iniciando a sua carreira? Qual a mensagem que você gostaria que impactasse sobre da tua experiência de vida para essas pessoas, que ficasse como legado? Legal, legal. Eu costumo dizer para aqueles que comigo caminham que o futebol é dos perseverantes, né, não é dos talentosos necessariamente, não é dos bem dotados, de forma hábil, com habilidade, mas o que perseveram. E se você olhar, Rogério, a vida é assim. Uhum. Aqueles que conseguem ser resistentes, que conseguem perseverar,
que entendem o dia mal como parte da caminhada, né? Voltando um pouquinho, que a gente não domestica Deus para nos abençoar somente com coisas boas. O dia Aham, menos bom ele vem. exato. Então a perseverança é uma característica que eu gostaria quando eu partir, que as pessoas lembrassem, puxa, o cara foi resistente, foi resiliente. Então essa é o principal legado. Que legal. Parabéns pela sua trajetória. Mais uma vez, obrigado por ter colaborado conosco e participado desse bate-papo tão tranquilo e gostoso, né? E que a gente possa acompanhar não só a carreira, o trabalho que você vem desenvolvendo, vermos aqui novos atletas se destacando por intermédio aqui do seu trabalho e a gente possa realmente aplaudir, né? Uma vez que nós estamos chegando, e nós falamos no início do programa sobre essa Copa que vai acontecer agora com 48 seleções, né? Em 3 países diferentes, vai movimentar e a gente quer ter a oportunidade de ver atletas preparados por você também numa competição como essa tão brilhante, né? Obrigado, Rogério, parabéns pelo programa, sucesso, que Deus abençoe. Estamos sempre à disposição para poder colaborar. Muito bem, esse foi o primeiro bate-papo do nosso programa Em Foco aqui pela Rede TV. Realmente, falar sobre futebol, que é uma paixão do brasileiro, acima de tudo, mas entender como o profissional deve de fato trabalhar e ver a sua carreira crescendo através de profissionais capacitados para dar uma direção correta. E o Marcelo Lipatin é uma dessas pessoas. Bem, como você viu aí na entrevista, né, o crescimento do mercado de transferências, estudos da Deloitte e FIFA indicam que o mercado global de transferências deve crescer em média 8% ao ano nos próximos 5 anos. E a valorização das SAFs, as sociedades anônimas do futebol aqui no Brasil, tem uma projeção de que até 2030, por exemplo, as SAFs brasileiras alcancem um faturamento anual combinado de aproximadamente 15 bilhões de reais, impulsionado por novos contratos de direitos de transmissão e profissionalização da base principalmente. E olha só, são novas fronteiras que a gente vê aí se houver uma consolidação da MLS dos Estados Unidos, a Liga Saudita, por exemplo, como destinos que pagam salários acima da média europeia, inflando principalmente o valor de mercado de jogadores considerados medianos. Muito bem, e o que vimos hoje aqui no programa Em Foco com o Marcelo Lipatin e o exemplo do atleta Dani Gruber é que o futebol brasileiro vive uma encruzilhada. Somos o maior exportador de talentos do mundo, mas agora, com a SAFs, por exemplo, temos a chance de nos tornarmos gestores da nossa própria riqueza. O mercado projeta um crescimento de 8% ao ano. O dinheiro está aí, não é? A questão é saber de verdade quem terá a competência para transformá-lo em títulos e desenvolvimento humano, como o projeto Hope tem proposto, assim como nós ouvimos do empresário Marcelo Lipatin. Esse foi o programa Em Foco, que termina aqui. Quero agradecer muito pela sua audiência e na semana que vem nós vamos mudar um pouco o cenário, mas o cenário da entrevista. Nós vamos falar sobre viagem, turismo. Vamos receber o empresário Adonai Aires, de Arruda, dono da Serra Verde Express, para discutir o potencial do turismo de luxo e ferroviário no Brasil e também no Paraná. Um grande abraço para você, uma ótima semana e nos vemos no próximo programa. Até lá.